devoção. Amém. Fica à vontade, eu tenho aqui 3 rápidos avisos. O primeiro dele, o Marcos Aurélio, Marquinhos pediu para passar para a igreja. Nossa irmã Dona Gabriela, graças a Deus, saiu do hospital, né, Marcos? E está sendo cuidada pela filha dela, lá em Betim, onde a filha dela, Águida, mora. Então ela não está mais hospitalizada, nossa irmã Dona Gabriela. É a mensagem que o Marcos pediu para passar. Tem um pedido aqui de oração, e posteriormente nós vamos orar quando nós terminarmos aqui. O Vinícius pede oração pela Cláudia, sua esposa, nossa irmã. Ela vai se submeter a uma cirurgia no próximo dia 23. Então que a igreja, né, faça o seu papel de sempre, continue a interceder pela irmã e orar por ela, pedir que Deus possa usar os médicos ali como instrumento nas mãos dele. É o que Deus tem feito no nosso meio, nós cremos nisso. E mais um aviso de dor. Nosso irmão Deison, Dani e as meninas, né, que nós sempre somos servidos por elas aí, pelas meninas, ele perdeu a mãe do Deison faleceu. Que nós possamos orar pela família, possamos abraçar o nosso irmão, possamos orar por ele, em especial, e também por toda a família, porque é só Deus que consola num momento de dor, num momento tão difícil desse. Então, que o Senhor seja com você, Deison, Dani e toda a família. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmos capítulo 19, versículo 7, e rapidamente vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Em seguida vamos lembrar da Cláudia em oração e vamos dar início aos louvores com o Carlos Henrique. Então abra a sua Bíblia aí no Salmos capítulo 19, versículo 7. É um poema maravilhoso esse salmo. Salmos capítulo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Novamente ficamos de pé e vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na sua presença e queremos agora em especial entregar a vida do nosso irmão Deison e de toda a sua família. Queremos te agradecer por Dona Gabriela e queremos também, Pai, pedir ao Senhor em nome de Jesus que usa os médicos como instrumento nas suas mãos para a cirurgia da nossa amada irmã Cláudia. Que o Senhor dê a ela, Pai, todo o suporte, o que for necessário, e que certamente nós cremos que será bem sucedido e vamos por mais essa dádiva, por mais essa concessão que vem do Senhor. Receba agora o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, igreja. Bom dia. O meu ajudante aqui sem pedir, mas tá bom, né? Nós gostaríamos de agradecer ao nosso Deus, né, por essa oportunidade tão única. E nós estamos com o objetivo maior nessa manhã. É que o nosso grupo de jovens, eles estão acampados, né? Eles estão tendo um momento deles lá. Por isso, graças a Deus, nós vamos ter um culto centrado hoje. Ok? Então, adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Decidimos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. Decidimos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. Decidimos
digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, pro seu nome exaltar, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, pro seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Nós vamos elevar nosso pensamento de oração, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas vidas de tantas pessoas, né? Então, vamos falar com o nosso Deus, pedir nosso irmão Maurício, ele vai estar falando com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, graças te bendizemos, te adoramos, Pai. Queremos agora, na sua presença, Pai, pedir ao Senhor que esteja abençoando os nossos enfermos, e essa oração ao Senhor também pela mãe do Leonardo, que está no leito de hospital. O Senhor possa estar cuidando dela também, Senhor. O Senhor possa estar confortando o coração do Deison, que perdeu a mãe. Ó Pai, nós sabemos da dor, porque eu sei da dor que é perder a mãe, perder o pai. E eu peço ao Senhor, Pai, que conforte o coração deles. Esteja abençoando a tua igreja, que tudo que for dito aqui hoje, Pai, seja só para glorificar ao Senhor, para te exaltar, Pai, porque o Senhor merece. Queremos que o Senhor esteja conosco, cuidando de todos nós, nos dando o pão de cada dia. Que o Senhor esteja dando mansidão a cada um de nós, porque precisamos, Pai, de mansidão, precisamos de mudar nosso caráter de cristão. Então, te pedimos, Pai, seja o Senhor à frente de nossas vidas, conduzindo nossas vidas, Pai, porque se formos andar como queremos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, Pai. Precisamos do Senhor, carecemos do Senhor, Pai, à frente de nossas vidas. Por isso, nós estamos entregando nossas orações ao Senhor. Inclina, Pai, teus ouvidos para as nossas petições, Pai. Seja o Senhor com cada um aqui, Pai, com aqueles também que não estão aqui, que não puderam vir hoje, que estão viajando, aqueles que por algum motivo de doença, de enfermidade também não podem estar aqui. O Senhor esteja com cada um, Pai. Agradecemos o Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá o alimento. O Senhor tem feito maravilhas. E é do fundo do coração, Pai, que nós te agradecemos. Te oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Fique à vontade, igreja.
Que maravilha, onde toda a igreja se reúne para glorificar ao nosso Deus vivo. O Deus que nos deu tudo que Ele tinha, seu único Filho. Nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos filhos. Então eu gostaria que, nesse momento, toda a igreja agradecesse a Deus na oração, e tudo que você puder fazer para a obra do Senhor, faça sem restrições nenhuma. Que realmente o Senhor nos deu muito, nos deu o que era de melhor na vida dele. Nós vamos glorificar o Senhor, ou não vamos estar ceando juntos para a honra e glória do Senhor. Perto que está, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Todo que há em mim, quero te chegou um momento muito importante na vida da igreja, que nós tomamos toda semana, que é a ceia de Jesus. Ele nos instruiu a comer do pão e beber do cálice. E para tanto e tanto, eu queria pontuar algumas coisas sobre a ceia que vai nos ajudar a estar concentrado nesse período. Porque o grande perigo nesse momento é dispersar nossas mentes, ou comer o pão simplesmente por comer mais uma vez, beber do cálice mais uma vez, e entrar naquela rotina religiosa
que às vezes já não tem muito de coração nessa participação. E eu preciso me guardar desse perigo. E você também, meu irmão. Amém. Você também, meu irmão. Queria pontuar, te ajudar a lembrar, que Jesus disse que Ele estaria presente sempre que a sua igreja reunisse. Apocalipse capítulo 1, nós estudamos que Jesus, Ele anda no meio da igreja. Igreja é você, igreja sou eu. Então, na hora da ceia, eu lembrar que Jesus se faz presente. Isso me ajuda a tomar a ceia diferente, embora seja todos os domingos. Lembrar da presença do Senhor. Esforço para lembrar que Ele está presente aqui no nosso meio. Amém. Segundo ponto é, quando Ele pediu que seus discípulos fizessem isso, e nós como discípulos estamos fazendo, foi uma das ordenanças dele, quando ele já estava para partir. Era a última semana dele aqui na terra. E segundo o que nós temos aprendido, quando a pessoa está para partir desse mundo, para o Hades, e a pessoa faz alguns pedidos, e esse pedido é todo especial. Esse pedido é o que está no fundo do coração dessa pessoa. Eu lembro do irmão José, era um dos diáconos dessa igreja, marido da irmã Laura, dona Laura. Ele estava no leito de morte, e ele pediu para sua filha: minha filha, seja batizada. E passou um tempo, a filha dele, Rosângela, ela estudou a Bíblia aquariana e ela foi batizada. E passou alguns anos, ela veio a falecer também. Então, Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Ele pediu que você, ao comer do pão, beber do cálice, que você fizesse um esforço para lembrar, através dos evangelhos, lembrar dele, tudo que ele fez. E nossas mentes devem vagar na hora de comer do pão e beber do cálice, as passagens de Jesus aqui na terra. E entre as mais difíceis, pelo menos para mim, é o jardim do Getsemane, que ele pediu ao Pai, nosso Pai, se possível passa de mim esse cálice, sem que eu veja. Mas contudo não seja feito conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua vontade. Foi um momento muito difícil para o nosso Senhor, muito difícil. E a própria cruz em si, pregado entre dois ladrões. E mesmo naquele momento então de dor, ele ainda conseguiu salvar mais. Ele disse para o ladrão à sua direita: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então é momento da gente estar trazendo as nossas memórias. É momento da gente forçar a mente para lembrar. E assim como o pão, e assim beba do cálice. Poderíamos continuar falando do que o Senhor espera de nós nesse momento único, mas eu vou deixar o resto para o seu coração mesmo, contando que você
não apenas coma do pão mais uma vez, e nem beba do cálice mais uma vez, mas que você, todo o seu ser, o seu espírito, a sua alma, a sua mente, seu coração, esteja comprometido com o que está por trás desse pão. É o corpo de Jesus. E o que está por trás desse cálice, que é o sangue de Jesus, que foi a única condição que Deus impôs para que os seus pecados, os meus pecados, fossem perdoados. É o derramamento do sangue de uma pessoa completamente puro e justo, sem pecado. Jesus. Jesus, então, toma o lugar de honra entre nós, Senhor. Nós vamos comer o pão agora e beber do cálice de Jesus, lembrando de Ti. Continuemos falando com o nosso Pai e seremos servidos pelos nossos irmãos. Papai, nós continuamos fazendo aquilo que o Senhor espera que façamos. Que esse momento, Pai, o Espírito Santo possa usar para nós como igreja fazer reflexões, para nós pensarmos, Pai, no que está envolvido, que essa ceia não é do homem, mas é do homem em Deus Jesus, e que nós possamos receber as bênçãos do Senhor sobre este pão e sobre o cálice, e esses elementos abençoados, Pai, nós possamos ingeri-los de maneira que a nossa conexão com Jesus, também com o Espírito Santo e com o Senhor, Pai, porque afinal de contas vós trabalhaste para a nossa redenção, e o Senhor conseguiu, Pai. O Senhor conseguiu nos salvar, o Senhor conseguiu, Pai, plantar dentro de nós uma esperança, e nós estamos esperando Jesus, Pai. E ajude-nos a lembrar que Jesus não está longe de cada um de nós, mas Jesus está do nosso lado, ao comermos do pão e bebermos do cálice, que é dele mesmo, se trata dele mesmo. Assim, Pai, nós te entregamos a nossa oração, em nome dele. Amém. Adorarei.
nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Alguém ficou sem participar da ceia? Que maravilha que nós estamos ceando aqui, levando nossos pensamentos ao altar do Senhor. E muitas pessoas nesse exato momento estão fazendo a mesma coisa. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. Vamos ter o privilégio de estar ofertando na casa do Senhor, comprando, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Deus está presente aqui, amém? Hoje está sendo um domingo atípico e alguns dos irmãos foram substituídos para estar presente aqui na frente. Eu fui um deles e creio que, salvo engano, o Jaime também foi. E como o Espírito de Deus está falando aqui para a nossa congregação, eu quase que tomo um microfone da mão do Jaime, porque ele está falando tudo que eu ia falar. Eu ia falar um pouco sobre estarmos compromissados e estarmos participando. O Jaime falou um pouco sobre isso.
Eu creio que todos nós já escutou uma história de uma festa que ia acontecer e os animais da floresta precisariam participar dessa festa. E alguns deles, a galinha, por exemplo, ia participar oferecendo os ovos para a festa. E o porco também ia participar, mas ele ia oferecer o bacon. Quem que estava comprometido e quem que ia participar dessa festa, na verdade? A gente sabe que a galinha ia participar porque ela ia contribuir com os ovos. E a gente sabe que o porco ele estava compromissado com aquela festa porque ele ia oferecer o bacon. E para ele oferecer o bacon, ele precisaria tirar parte de si mesmo ou até mesmo morrer para poder oferecer aquele bacon. E o Jaime falou que Jesus ele foi compromissado, que nós precisamos estar compromissados com o sacrifício que Jesus fez. Eu queria ler aqui uma passagem que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículos 14. Nós sabemos que desde a época de Adão existem sacrifícios e existem ofertas que são oferecidas a Deus, mas nenhuma dessas ofertas teve o grau de compromisso que Jesus teve. E aqui fala assim no capítulo 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, oferecendo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos a Deus? Versículo 28: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados ao que esperam para a salvação. Então, amigos, foi o sacrifício de Cristo que nos proporciona essa vida eterna que a gente tanto almeja. E de contrapartida, nós devemos estarmos envolvidos com o trabalho de Cristo. Nós devemos estar de fato empenhados em fazer a vontade de Cristo. E para isso nós vamos ofertar. Vamos ofertar não só o nosso ganho, a nossa oferta, o nosso dinheiro, mas vamos ofertar também de fato a nossa vida, no sentido de darmos exemplos uns aos outros, no sentido de sermos pessoas diferenciadas e sermos pessoas santas para fazer a vontade de Deus. Vamos orar por essa oferta que vamos dar a Deus agora, que Ele possa de fato receber essas ofertas nossas e que de fato possa nos receber para que nós possamos sermos aceitos e fazer um melhor trabalho para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a vida que o Senhor tem nos dado, Pai, e as muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Não tem deixado faltar nada no nosso meio, tem nos dado o principal, que é o amor de Cristo e a salvação, Pai. Que nós possamos ajudar as outras pessoas com as nossas ofertas, com o nosso dia a dia, com a nossa maneira de viver. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus
guiando, te dando sabedoria, força e também o seu compromisso com Ele. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja de colocar de pé. Eu gostaria que você colocasse no seu coração que você tem um valor muito grande para Deus. Que o Deus está de braços abertos para te aceitar em toda e qualquer situação. Eu gosto muito desse cântico que reflete a parábola do filho pródigo. E às vezes é eu e você com o nosso Deus. Não importa a dificuldade ou a nossa situação, o nosso Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos aceitar como somos e como nós estamos. E uma coisa é excelente que precisamos meditar. Tudo que nós fizemos, deveremos refletir a honra e a glória para o nosso Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Logo após nós vamos ter a leitura da palavra do Senhor com o nosso irmão Marden. E logo após o mensageiro do Senhor, nesta manhã, nosso irmão João Carlos. Que Deus esteja usando o nosso irmão nesta manhã. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da devassa da herança que lhe padrão. Foi por mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sobrar do Criador. Bem mais forte é o meu Senhor, que me cuida por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sobrar do Criador. Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Fica à vontade, igreja. Bom dia. A leitura hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Repetindo, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Vamos ler juntos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forrasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Palavra de Deus. A palavra do nosso irmão João Carlos. Bom dia a todos. Muito bom ver cada um de vocês aqui nesse período de carnaval. Tem muita gente viajando e tem muita gente que prefere ficar em casa e não vir para cá, evitar um pouco a complicação que a gente sabe que fica essa cidade. Tem muita bagunça, né? De uns tempos para cá, né? Porque antigamente, estava vendo um vídeo outro dia, em 90 fizeram uma pesquisa, uma pergunta para algumas pessoas, e o Carnaval de Belo Horizonte? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Ok, meninas, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. E agora, 2023, mais de 5 milhões de pessoas são esperadas aqui na cidade. É complicado. 90 não tinha nada. Tem até uma foto de uma menina que estava deitada no meio da Avenida Afonso Pena, lá no centro da cidade, não passava carro nenhum, não tinha movimento, nada. Mas é muito bom ver que você está aqui hoje pela manhã, para que a gente possa louvar a Deus através dos cânticos, através das orações, através da ceia, da oferta e da exposição da palavra do Senhor. Se você puder ficar de pé, por favor, fique de pé. Nós vamos falar com Deus antes de começarmos a falar dessa exortação do Pedro para nós hoje de manhã. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor nos proteger, por o Senhor nos orientar, pelo Senhor nos conduzir até a essa casa de oração, ó Pai, para que possamos reunir como a Tua igreja. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá, Senhor, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, de podermos divulgar a Sua palavra aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela disposição de cada um aqui, Senhor, de vir até aqui e juntos como a Tua igreja podemos ouvir a Sua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa nos ordenar, que o Senhor possa nos consolar, Pai, com a Sua palavra nesse dia. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Pode se sentar. Nós vamos falar hoje sobre a conduta cristã em uma sociedade pagã. Queria falar sobre vida exemplar cristã, ou vida cristã exemplar. No início dessa leitura que o Marden fez para a gente, Pedro fala o seguinte, lá no versículo 11 de 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro começa assim: amados. Olha como Pedro começa. Ele está falando para uma sociedade que tem várias classes de pessoas, e dentre essas classes de pessoas, muitos eram servos. E quando nós dizemos servos na época de Jesus, nós estamos falando de escravos. Eles não pertenciam a eles mesmos, eles pertenciam a outra pessoa, a alguém.
Eles não tinham absolutamente direito de nada. Então, eram pessoas escravizadas. Mas Pedro fala assim: amados. Ele já tinha falado um pouquinho antes na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, lá no versículo 22, se você ler comigo lá, deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos utilizar bastante a palavra de Deus hoje, a Bíblia. E lá no capítulo 1, versículo 22, Pedro fala assim, prestem atenção: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então Pedro já tinha falado sobre o que é ser amados. É isso, é não ter um amor fingido, não ter um amor hipócrita, é amar aos outros de verdade, no duro. Como o Bruno falou para a gente aqui agora há pouquinho, nós temos que ter compromisso. E quando nós entregamos a nossa oferta, não é só tirar um dinheiro do bolso e colocar lá na, como chama? A sálvia, acabei de esquecendo aqui, colocar lá na sálvia. Não é só isso, mas é muito antes de você depositar o seu dinheiro, entregar a sua vida a Jesus. Essa oferta, ter compromisso. Então ter amor uns com os outros é isso, é ter compromisso uns com os outros. Se tem alguém doente, hoje nós temos o nosso irmão que perdeu a sua mãe. O que nós temos que fazer com o irmão? Irmão, vai em paz, que o senhor acompanha. Nós temos que dar um abraço nele. Nós temos que dar um beijo carinhoso nele, porque provavelmente ele deve estar sentindo a falta da sua mãe. Como o Maurício falou, que ele perdeu há pouco tempo um parente, não me lembro se foi o pai ou a mãe. Maurício, cadê você? Foi o pai do Maurício que morreu, ele está ali fora. O pai dele morreu há pouco tempo. Minha mãe morreu há uns 2 anos atrás. Meu pai já tinha morrido há 30 anos atrás. É duríssimo isso, é muito duro. Então, demonstrar esse amor, por isso que Pedro fala assim, amados. E ele continua falando, exortos. Então hoje pela manhã nós temos uma exortação de Pedro, como peregrinos e forasteiros. Essa palavra peregrinos vem do grego parepidemos, pessoa que demora temporariamente num lugar que não é a sua terra. Pessoas que demoram temporariamente em um lugar que não é a sua terra. Essa é a sua condição, irmão. Você é um peregrino. Você está aqui, mas não pertence a esse lugar. O nosso lugar está lá no céu. Jesus foi lá para preparar moradas. E teve um rapaz que trabalhou comigo essa semana e falou assim: Jesus foi para preparar várias moradas. Ele estava falando sobre a questão dos ETs, né? Ele estava falando que Deus fez várias moradas, então nós temos morada aqui na terra, tem lá embaixo, tem lá em Saturno e tudo mais. Eu falei assim: para com isso, você está de brincadeira. É nesse sentido que diz a palavra de Deus. Jesus foi preparar a morada para nós não pertencemos aqui, nós somos peregrinos. Isso é que nós somos aqui nessa terra. Então nós demoramos temporariamente. Como o Jaime estava falando hoje na aula dele, ninguém quer morrer, obviamente. Ninguém quer morrer, mas vamos morrer. Essa é uma certeza que nós temos. Nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, envelhecemos e aí começamos a ficar mais e mais dia a dia debilitados e vamos morrer um dia. Esse é o curso normal do homem, da natureza humana. E ele fala também que nós somos forasteiros ou estrangeiros em algumas Bíblias. É do grego paraikos, pessoa que vivendo em um país estranho não tem aí direitos de cidadão. Nós temos algo que é muito pujante na nossa democracia, que é o direito de voto.
se você não é forasteiro, se você não é um estrangeiro. Porque se você é um estrangeiro, você não pode votar aqui. Se é alguém que lá dos Estados Unidos, que mora aqui no Brasil, que não se tornou cidadão brasileiro, ele não tem direito de votar aqui. A mesma situação nós brasileiros, quando vamos até os Estados Unidos, presunção a minha, nós brasileiros não vamos nos Estados Unidos, como se fosse assim lá em Ribeirão das Neves, né, Marcelo? A gente vai ali nos Estados Unidos. Não. Quem tem a condição, a oportunidade de ir até os Estados Unidos, e lá acontecem eleições, nós não podemos votar, porque nós não temos direito de voto lá. Lá nos Estados Unidos nós somos forasteiros. Então a pessoa que viver em país estranho não tem direitos de cidadão. Irmãos, Pedro está falando que nós não podemos adotar os costumes dessa terra. Eu vejo algumas pessoas pensando assim, que fazem parte de tribos, inclusive alguns cristãos, eu sou do tribo sei lá, qualquer tribo de cristãos. Como assim? Eu faço parte disso, eu faço parte daquilo. Dentro da igreja, do cristianismo, eu sou daqueles que gostam de tocar instrumento, eu sou daqueles que gostam de cantar. Ué, nós não podemos trazer costumes que não fazem parte desse reino, aqui nós somos o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Nós não podemos trazer costumes que estão lá no mundo para cá. Então, nós temos que ser pura e simplesmente forasteiros e estrangeiros, peregrinos nessa terra. Nós moramos aqui, mas nós não fazemos parte dessa terra, irmãos. Então nós não podemos adotar costumes nessa terra, mas nós podemos e nós devemos ter um comportamento honroso no meio desse povo. Nós podemos e devemos manter a boa reputação da nossa pátria, do reino de Deus. O reino de Deus tem que ter uma boa reputação lá no mundo. Abram, por favor, em Atos, no capítulo 2, lá no versículo 46. Atos, capítulo 2, verso 46. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Lucas, que escreveu Atos, relatou para a gente assim, Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E prestem atenção, é que a gente às vezes gosta de ler algumas coisas da palavra de Deus e esquece de outras. Prestem atenção. E contando com a simpatia de todo o povo. É por isso que a igreja no primeiro século crescia. É porque eles sabiam e entendiam muito bem que eles eram estrangeiros e forasteiros, peregrinos numa terra que não pertenciam a ele. Porém, pela condição de manter a boa reputação da sua pátria, eles tinham simpatia daquele povo, e nós temos que ter a simpatia do mundo, porque é dessa forma que nós vamos poder trazer as pessoas para o reino de Deus. Ou você acha que brigando com o seu vizinho, atacando a sua família e sendo uma pessoa extremamente de trato difícil de se lidar, nós vamos ter a simpatia das pessoas? Como é que nós vamos conseguir atrair as pessoas, que é um dos nossos deveres?
mostrar àquelas pessoas a diferença de comportamento que nós devemos ter. Nós devemos ter um comportamento honroso, e nós devemos manter uma boa reputação da nossa marca lá no mundo. Isso as pessoas faziam lá no primeiro século, no início da igreja. Eles faziam muito bem. Tanto é que contavam com a simpatia daquele povo. E a igreja, o que aconteceu no primeiro século? Teve muito crescimento. Nós falamos, vamos colocar assim, 500 pessoas, 1000 pessoas nesse tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse é o objetivo. Como nós vamos fazer isso? Se nós acabamos trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja, não há como fazer isso. As pessoas, quando chegam aqui, olham e falam assim: uai, é o quê? É igreja de crente isso aqui? Mas essas pessoas aqui vivem, fazem, falam, andam, vestem, se procedem como as pessoas lá no mundo. Qual a diferença? Nós não podemos ser igual ao pessoal lá. Pedro continua: como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes, ele está exortando isso, vos absterdes das paixões carnais. Negativamente, as paixões carnais são aqueles desejos que se originam na natureza corrompida do homem. Se você puder abrir comigo lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, eles são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Então, paixões da carne são essas paixões que Paulo está relatando aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E olha o que fazem essas paixões. Pedro continua falando aqui no versículo 11: essas paixões fazem guerra contra a alma. Pedro fala que elas fazem guerra contra a alma. A alma é um elemento superior da natureza humana. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas a alma é aquilo que nos mostra as pessoas. O nosso caráter, as nossas características estão na alma. Ela é o elemento superior da natureza humana. Então as paixões da carne ficam lutando contra a nossa alma. E nós queremos fazer o bem, muitas vezes queremos o bem, mas não conseguimos fazer o bem. Por quê? Porque nós lutamos contra essas paixões da carne: prostituição, lascívia, glutonaria, bebedices e tudo aquilo que nós acabamos de ler aqui, que Paulo fala. É uma luta, irmãos. Ser cristão não é fácil. Quem disse para você em algum momento que ser cristão ia ser um mar de rosas? Não é, nunca foi. Ser cristão nunca foi. No primeiro século as pessoas eram jogadas lá no Coliseu, em Roma, e encaravam de frente, sabe o que? Leões. Mas não é o leão da Receita Federal, como muitas vezes nós encaramos hoje, né? E fiz errado, deu imposto de renda, o leão vai vir. Não era esse leão, era o leão mesmo, animal, de fato. E eles eram jogados lá, e se eles falassem assim: nela, meu rei, eu não acredito em Jesus,
salvos. Mas quem chegava lá e falava assim: Jesus é meu rei, na frente de um leão, aí eu queria ver que era duro, cristão mesmo. E o leão abocanhava a pessoa, matava. E aquelas pessoas todas que ficavam lá, mais um daqueles bobão lá, que fica seguindo esse cara que se chama Rei Jesus, morreu, mais um, quer dizer, menos um. E nós precisamos abster também das paixões carnais, de forma positiva. O versículo 12, Pedro continua falando assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O cristão, nós já falamos isso aqui, o que o Kleber falou há poucos dias atrás, sobre a questão de nós nascemos para boas obras, nós precisamos fazer boas obras. O que as pessoas podem falar de nós, elas podem caluniar a nossa vida, o nosso nome, é porque nós fazemos boas obras. Porque se você, meu irmão, estiver sendo caluniado porque está fazendo alguma coisa que está errado, toma cuidado. É a única forma que você pode ser caluniado, quando você faz as boas obras, que você nasceu para elas, e que nós temos que mostrar lá no mundo, que nós estamos lutando contra as paixões carnais, e nós estamos tentando fazer, muitas vezes não conseguimos, mas tentando fazer boas obras. Então nós temos que manter exemplar o nosso procedimento entre os gentios. Eu moro aqui no bairro Serrano, e eu passo muito aqui nessa região. Já comprei várias coisas aqui na Rio Machado, e se eu compro e não pago, olha lá, ó, caloteiro. Estão caluniando uma pessoa da igreja. Que isso, não pode, eles são malfeitores. Mas se eu comprei e não paguei, o que está errado? Não, porque eu não devia ter feito isso. Se compra, paga. Se pega emprestado, paga. É só isso. Mas as pessoas olham e falam assim: é aquele crentezinho que compra e não paga. Ô João, que coisa feia. Não devia fazer isso, porque o seu exemplo deve ser excelente entre os gentios. Mesmo que sejamos caluniados pelos não cristãos, tais caluniadores serão compelidos pela evidência da vida cristã coerente vivida. Então as pessoas podem caluniar, mas as nossas boas ações, as boas coisas que nós fazemos, o nosso procedimento exemplar, vai calar a boca desses caluniadores. E é isso que o Pedro está falando aqui. E aí, eu trouxe para vocês hoje pela manhã um quadro que nós vamos falar sobre os cristãos são exortados a ser de um lado e por quê do outro lado. Vocês vão entender. Nós somos exortados a ser bons cidadãos. Versículo 13 e versículo 14. Acompanhe comigo, por favor. 1 Pedro capítulo 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Sujeitai-vos a todo homem, a toda instituição humana por causa do Senhor. Deveres dos cristãos nas várias relações da vida. Essa sujeição não é algo obrigatório, mas ela deve ser algo voluntária. Essa sujeição, essa submissão deve
lembrar o exemplo do Senhor Jesus. E ela deve ser praticada para a honra do seu nome. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos procurou dali, revirou, olhou, mexeu nos arquivos, procurou a folha corrida de Jesus e ele não viu absolutamente nada de Jesus. E ele olhou para o povo e falou assim: eu não sei o que eu vou condenar esse homem, porque esse homem tem um procedimento exemplar. Ele é o nosso exemplo. Quando vocês olham para o João e falam assim: eu preciso ser igual ao João, eu vou seguir o exemplo do João, não segue não segue não, segue Jesus, por favor. Esse é o nosso exemplo. O nosso procedimento exemplar está ali. O que Jesus fez? Ele ficou calado. O que Isaías falou lá no capítulo 53 de Isaías? Ele foi em silêncio, como um novilho vai para o matadouro. Ele não falou absolutamente nada. E ele podia ter falado: vocês não viram o que eu fiz com vocês? Levantei mortos, curei aleijados, fiz tanta coisa no meio de vocês, e vocês ainda vão me mandar para a cruz. Jesus podia ter falado isso. O máximo que Jesus fez foi que o Jânio acabou de falar com a gente aqui na ceia, que lá no jardim ele falou: Pai, porque ele sabia a dor que ele iria sentir, irmãos. Ele sabia o peso do meu pecado, do seu pecado, que ele iria carregar lá na cruz, irmãos. Ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas como tu queres. A única coisa que Jesus fez foi isso. Mas diante daqueles seus opositores, e o mundo lá, aquelas pessoas todas lá, falou assim: crucifica ele, porque senão, Pilatos, nós vamos falar com ele que ele está se passando por rei. As pessoas chamam ele de Rei Jesus, e ele é, na verdade, o único e glorioso rei. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, o médico dos médicos. Aqui dentro do escritório, se você depois tiver curiosidade, vai lá naquele quadro lá que ele fala um monte de adjetivos de Jesus. Maravilhoso. Mas Jesus é o nosso exemplo maior, porque ele foi caluniado e ele ficou calado. Então, nós temos que proceder como Jesus. E Pedro fala que é por causa do amor de Cristo. Nós devemos reconhecer e aceitar as suas responsabilidades e obrigações de cidadania em submissão aos direitos legítimos do Estado. A obrigação cristã não depende, prestem atenção nisso, irmãos, prestem atenção nisso. A obrigação cristã não depende do caráter pessoal da autoridade, antes depende do ofício exercido e dos deveres de que essa autoridade está encarregada. Abram, por favor, Romanos capítulo 13, Palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículo 1. Epístola de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Por exemplo, nós temos um carro e nós temos que pagar um imposto que se chama IPVA todo ano. Por que você paga o IPVA? Alguém sabe? Alguém sabe? Por favor, você vai. Para cumprir a lei da terra. Para cumprir a lei da terra. Boa. Alguém mais? Por favor. Manter estradas. Dar manutenção. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não entendi. Porque é devido. E você sabe por que paga o IPVA também? Para você ter o direito de colocar seu carro na estrada para poder andar com ele. Você precisa pagar o IPVA para ter o direito de colocar seu carro na estrada. Aí você não paga o IPVA. Está lá dirigindo. E passa uma brisa. Você fica com o quê? Com medo. Porque pagou o IPVA? Não. E se o cara me parar, o que vai fazer? Ele vai te dar uma multa, mas é claro. Você fica com medo quando você não paga o IPVA. Porque seu carro está na rua e ele não devia estar na rua. Porque você paga o IPVA para te dar o direito de você colocar seu carro na rua. Para manter as estradas, para tudo que os irmãos falaram aqui também. Estão vendo? Continuando a leitura, versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Palavra do Senhor. Versículo 14, Pedro continua falando lá no capítulo 2 dele. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, nós somos exortados, os cristãos, a ser bons cidadãos. Por quê? Versículo 15. Por que nós somos exortados a ser bons cidadãos? Porque assim é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos bons cidadãos, procedendo correta e obedientemente por essa forma, emudeçam, amordassem os seus caluniadores. Então o que nós temos que ser? Bons cidadãos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Versículo 18 do capítulo 2, nós somos exortados a ser servos submissos. Versículo 18, a palavra de Deus diz assim: sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. No começo eu não li essa palavra. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Por quê? Versículo 21 do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós acabamos de falar aqui, o exemplo maior é Cristo. Ele foi o maior injustiçado, e você lá no seu trabalho tem alguma injustiçazinha, alguém faz alguma coisa contra você, e você fica de muxoxo, faz beijinho. Sou injustiçado. Você em algum momento parou para olhar para Jesus? Parou?
fazer o coitadinho. Para de se fazer o injustiçado. Olha o nosso maior exemplo, Jesus. Ele sim foi muito injustiçado. Mas nós devemos ser servos submissos. Nós também temos uma exortação para as mulheres. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Porque continua no versículo 1 e versículo 2: alguns maridos descrentes serão alcançados pelo seu bom procedimento. Continuando a palavra de Deus, para que ele, marido dessa mulher, ainda não obedece, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Eu tenho um exemplo que eu guardo comigo dentro do meu coração. A Elizabeth, quando eu frequentava lá o Carlos Prates, ela era casada com o Jarbas. E o Jarbas era um cara jóia, um cara legal. Ela tinha, eu não lembro, uns 4 filhos mais ou menos. Elizabeth morava lá no Barreiro. Eu acho que ela ainda mora lá. E ela frequentava o Carlos Prates. E ela pegava os meninos, mesmo sem o Jarbas, e ia de ônibus até Carlos Prates e frequentava Carlos Prates. O Carlinhos é minha testemunha também, ele sabe, ele conhece a Elizabeth. E sabe o que aconteceu com o Jarbas? Bateu nela, injustiçado. Ele se converteu. O Jarbas se converteu, ele é um dos nossos irmãos. E a gente conversava com o Jarbas antes mesmo dele se converter, que a gente via que ele era um homem bom, honesto, trabalhador, cuidava da sua esposa, e faltava ele se tornar um cristão. E sabe por que ele se tornou? Por causa do exemplo da sua esposa, em silêncio, tratando os seus filhos, tratando ele muito bem. Mas ela não deixava de frequentar a igreja. Ela estava lá todos os domingos, levava os meninos. E eu não sei se os meninos dela também continuam na igreja, alguns batizaram. Mas nós temos esse exemplo. Conduta cristã em uma sociedade pagã. Os maridos também, no capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Como parte mais frágil humanamente. É o corpo dela, é o corpo da mulher que é mais frágil do que o homem. Então não vai sair estapeando a sua mulher porque você é muito mais forte que ela e você vai ter que está diante de um juiz e vai se lascar. A palavra de Deus diz aqui que os maridos precisam viver a vida comum do lar com discernimento, com consideração com a vossa mulher. Por quê? Continuando o versículo 7, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Estão vendo? Homens e mulheres são herdeiros da mesma graça. Então não tem um homem que é cristão que é muito melhor do que a mulher cristã. São herdeiros da mesma graça. O finalzinho do versículo 7 diz: para que se não interrompam as vossas orações. Maridos, se você está orando e as coisas estão lascadas na sua vida, presta atenção na forma que você tem tratado a sua esposa. Irmãos compassivos, nós devemos ser irmãos compassivos. Versículo 8. Finalmente, sede todos e de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes.
Essa é a exortação de Pedro para irmãos compassivos. Por quê? Porque receberão a bênção por herança, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Para nós finalizarmos essa nossa conversa, gostaria que você pudesse abrir Romanos novamente, capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Ouçam a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, trazidas até nós pelas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo a Deus. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra do Senhor. Convido a se colocar de pé. Muito obrigado, irmão. Que Deus continue abençoando e te dando a honra e glória do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele
Deus abençoe a igreja.